Ok, agora vai. Eu quero começar agradecendo todo mundo por estar aqui. Muito obrigada. Eu tenho a certeza que vão ser 2 dias de muito conhecimento, de muita troca. Eu quero começar também apresentando a Rúbia, que ela é educadora, contadora de histórias. Ela apresentou um programa de televisão por 11 anos, se eu não estou enganada. Ela tem um canal no YouTube onde ela conta histórias para crianças. Também é autora de um livro infantil. É palestrante há mais de 20 anos. Ela realiza curso de formação continuada para pais e professores. E, além de tudo, ela é mãe. Então, eu vou deixar com a Ruby agora. Ruby, obrigada por estar aqui, né, promovendo esse curso, dando esse curso para a gente também. E aqui, a gente gostaria de pedir, por favor, que as câmeras ficassem ligadas. E quem não tem ainda o material, por favor, separar. A gente precisa de 2 folhas e uma caneta, ok? Muito obrigada. Binha, com você. Oba. Ei, gente, boa noite. Fiquei muito feliz com o convite da Karina. Eu amo, sou apaixonada por contar histórias e poder compartilhar um pouquinho dessa minha paixão com vocês é sempre um prazer. Eu queria já explicar como é que vai ser o curso. Nós vamos dividir em 2 momentos. Nesse primeiro dia, a gente vai trabalhar mais a questão técnica do contador de histórias. Todos nós somos contadores de histórias, mas eu vou ensinar vocês como trabalhar, fazer com que a história fique mais saborosa aos ouvidos das crianças. Então, a gente vai trabalhar mais a questão da voz, da impostação, da expressão corporal, do corpo para contar uma história, do ritmo, tudo isso a gente vai trabalhar hoje. E amanhã a gente vai trabalhar com as histórias. Então, eu vou apresentar vários tipos de histórias, só que o meu trabalho ele é muito interativo. Eu acredito muito que quando a gente vive a experiência, a gente experimenta aquilo que a gente está fazendo, é mais fácil depois da gente passar para a criança. Eu já trabalho, como a Cacá falou, há mais de 20 anos com formação de pais e educadores, sempre trabalhando com a importância das histórias e das brincadeiras no processo de aprendizagem. E eu queria contar agora, começar contando como a história entrou na minha vida. Eu sou de uma cidadezinha do interior, chamada Lagoa da Prata. E na minha casa, desde pequena, meus pais sempre contaram histórias pra gente. Como eles trabalhavam fora, eles criaram o hábito de todas as noites nos contar histórias. Minha mãe, muito preocupada em transmitir valores, ela sempre privilegiava aqueles livros que tivessem um fundo moral. A Poliana, alguém aqui já leu Poliana? Levanta a mão. O Menino do Dedo Verde. Deixa eu ver o que mais. Minha mãe adorava Robinson Crusoe, então ela sempre lia as histórias em capítulos. E é claro que nisso ela instigava a gente a curiosidade, porque naquela melhor parte ela parava. E a gente ficava louco para saber o que ia acontecer. E já meu pai atrapalhava tudo. Meu pai contava história do burro peidorreiro, do coelho mentiroso. E é claro que com criança fazia o maior sucesso. Então, desde criança, eu percebi que mais importante do que as histórias que eles contavam é o que aquele momento nos proporcionava. Hoje eu entendo que contar histórias também é uma forma de comunicar. Quando eles sentavam para contar histórias para a gente, eles estavam falando sobre amor, estavam falando sobre afeto, sobre cuidado. Eles, ao contar história, eles fortaleciam o laço de afeto que existia entre a gente. A gente tinha muito mais confiança um no outro. Então, isso foi muito importante. Aí eu fiz magistério e fui dar aula na educação infantil em Belo Horizonte. E todos os dias eu contava uma história. Só que todo final de semana eu ia para a Lagoa da Prata, né? Eu falei, não, eu quero ir para a Lagoa, queria ir para a Lagoa. E olha que loucura. Numa dessas idas e vindas, eu peguei carona com a diretora de programação de uma TV em Belo Horizonte. E fui contando para ela que a coisa que eu mais gostava de fazer era contar a história para os meus alunos. E um dia eu estava em Belo Horizonte, de boa, ela me ligou e falou, Rúbia, a gente queria que você viesse aqui na TV para você conhecer. E eu fui de curiosa que eu sou. Quando eu cheguei lá, ela me contou que estava com a ideia de fazer um programa infantil e queria que todos os dias eu contasse uma história. Eu falei, top, eu topo. Ela falou, então vou te apresentar o superintendente, que aí você já conhece ele. Eu falei, ok. Ela me apresentou, na hora que ele me olhou, ele virou e falou assim, aqui, quero ver se você é corajosa.
tá começando um programa no ar agora, ao vivo. Entra lá e conta uma história. Eu falei, agora? Ele falou assim, é. Eu falei, mas eu não treinei, eu não, nem vim preparada. Ele falou, que vier na sua cabeça, você conta. E eu me lembrei de uma frase que meu pai me falou, que era assim, às vezes o cavalo passa, se você não monta naquela hora, pode ser que ele passe e você nunca mais tem oportunidade de montar novamente. E eu virei e falei assim, então tá, eu vou contar. Eu me lembrei de uma história que uma professora minha do magistério tinha contado e que sempre que eu contava para os meus alunos fazia o maior sucesso. Aí eu entrei e contei a tal da história, porque você repetir uma coisa que dá certo é mais fácil, né? Só que eu não vou deixar vocês curiosos, não. Já vou começar contando a história para vocês que eu contei na TV, a primeira história. A história se chama O Menino e o Galo. Sempre, isso é uma das dicas que eu acho muito preciosas. Quando vocês forem contar histórias, lembre-se de falar o nome do autor. Aí você fala, mas por que, Rúbia? Porque faz parte da formação da criança, saber quem que escreveu aquela história. E depois ele vai lembrar, olha, se eu gostei daquele autor, eu posso procurar um livro que esse autor escreveu. Então, isso é legal. Sempre que você for contar uma história, fale o nome do autor. Infelizmente, eu não sei o nome do autor dessa história. Inclusive, eu já procurei, essa professora que me falou, ela deve ter ouvido, né? Passou de geração em geração e a gente acabou se perdendo. Eu já pesquisei muito e não sei quem é o autor. Inclusive, quem souber, pode me contar que eu vou adorar saber. A história se chama O Menino e o Galo. E começa assim. Era uma vez um menino que adorava bicho. Bicho grande, pequeno, feio, bonito, não importava. Ele gostava de bicho, pronto e acabou. No dia do seu aniversário, seu pai lhe deu de presente um pintinho pequenininho, bonitinho, fofinho, a coisa mais linda que o menino já tinha visto. E para não perder o pintinho de vista, o menino amarrou um cordão no pescocinho do pobre coitado. Assim, toda vez que ele saía, puxava o pintinho. Vamos, vamos, pintinho, vamos passear, vamos passear, vamos passear. Se o menino ia brincar no campinho, levava o pintinho junto. Se o menino ia tomar banho, levava o pintinho para o banheiro. Se o menino ia para o campo jogar futebol, carregava o pintinho. Se o menino ia para a escola, levava o pintinho junto. É claro que a mãe falava, meu filho, escola não é lugar de levar pintinho. Mas o menino tinha sempre resposta na ponta da língua. E eu, mãe? E eu lá quero um pintinho burro? Vamos embora, pintinho. Vamos ficar inteligente. Vamos. E lá ia o menino com o pintinho. Acontece que o tempo passou e a amizade do menino com o pintinho foi só crescendo cada vez mais. E o pintinho começou a crescer e virou um bonito de um galo. Só que a mãe cada dia ficava mais preocupada, que o menino gostava demais do galo. Já pensou se um dia acontecesse alguma coisa com o galo? O que ia ser do menino? O pai achava que era uma bobagem, que a mãe estava preocupando à toa. Deixa o menino ser feliz, dizia o pai. O avô do menino morria de rir. É que ele se lembrava que quando ele era criança, ele também já tinha tido um galo igual o menino. Mas quem não gostava muito do galo era Maria. A faxineira da casa. É porque a pior parte sempre sobrava para ela. Ô, Maria, o galo fez cocô na minha cama, você limpa para mim? E lá ia Maria, sempre a limpar. Ô, Maria, o galo fez xixi no sofá, você limpa para mim? E lá ia Maria, a limpar. Acontece que numa noite, o menino foi dormir, amarrou o galo na cabeceira da cama. Na manhã seguinte, quando ele acordou e olhou para o lado, imagine vocês. O que vocês acham que aconteceu com o galo? Escreve aí no chat. Fala aí para mim, o que vocês acham que aconteceu com o galo? Fala aí, vai, escreve rapidinho. O que vocês acham? Sumiu! Não, Roberta, não sumiu, não, Camila, não foi, sumiu. Deixa eu ver outra coisa. Fugiu, não, sabe? Jéssica, você estava lá. Morreu. O galo morreu, minha gente. O galo bateu as botas. E o menino ficou triste demais. O menino ficou numa tristeza tão grande que ele foi lá para o fundo do quintal e, chorando, o menino cantou uma música triste, mais ou menos assim. O galo morreu! Morreu! Não cantarás, cocorás! Não cantarás, cocorás! A mãe do menino, quando chegou e ficou sabendo da morte do galo, a mãe também cantou. O galo morreu, não cantarás, cocoricocorás, não cantarás, cocoricocorás.
O pai do menino, quando ficou sabendo da morte do galo, ele ficou nervoso, bravo, muito bravo. E o pai também cantou: o galo morreu, morreu, morreu. Não cantarás cocoricocoras. Não cantarás cocoricocoras. O avô do menino, quando ficou sabendo da morte do galo, o avô também cantou: o galo morreu, morreu, morreu. Não cantarás cocoricocoras. Não cantarás cocoricocoras. Mas teve alguém que ficou feliz demais com a morte do galo. Quem foi? Isso, a Maria. Mas ela ficou tão feliz, que ela foi lá para frente da casa, que era para ninguém ver. E a Maria também cantou, e ela cantou assim: o galo morreu, 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 yeah, yeah. Não cantarás cocoricocoras, yeah. Não cantarás cocoricocoras, yeah, yeah. Acontece que o tempo passou e o pai, preocupado com o menino, acabou levando para ele um outro pintinho. Tá certo que não era a mesma coisa, mas, ao menos assim, o menino ia acostumar com aquele pintinho, crescer com ele, e assim foi. O menino começou dando carinho pro pintinho, cuidando dele, e então acabou pegando amor no bichinho. Acontece que o tempo passou, o pintinho cresceu, e aí veio um problema. É que quando ele cresceu, eles descobriram que o pintinho não era um galo, e sim uma galinha. E entrou por uma porta, saiu por outra. A Rubia depois te conta a outra. Depois de contar essa história, antes de contar o que aconteceu depois de eu pagar esse mico, deixa eu ver aqui quem mais que o pessoal morreu, todo mundo já dormiu, um monte de gente foi cozido, não, Malu? Depois de eu pagar esse mico na TV, eu aprendi uma das coisas mais importantes que eu quero que vocês nunca se esqueçam do contador de história. Contar histórias é não ter medo do ridículo. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que o outro está pensando, com o que o outro vai achar, que a gente não acaba fazendo aquilo que tem que fazer, aquilo que deve ser feito. E quando a gente tem medo do ridículo, a gente acaba não sendo a gente. Então, ao contar uma história, o mais legal é você se envolver, é você participar, é você se divertir ao contar uma história. Então, já que eu ensinei o primeiro e o mais importante aí, dica do contador de histórias, vamos à prática. Todo mundo já aprendeu a música? Então, vai lá, a música é: o galo morreu, morreu, morreu. Não cantarás cocoricocoras, não cantarás cocoricocoras. Como eu falei que meu curso é totalmente prático, então agora a gente vai praticar. Alguém já viu alguém chorar bonito? A gente chora feio. Então, pode todo mundo ligar o microfone aí, por favor. Liguem o microfone, pode ligar, que agora a gente vai cantar, igual o menino. Só que nós vamos cantar chorando. Então, ó, respira fundo. Se tiver alguém aí na sua casa, não preocupa, não. Respira. O gato dormindo aqui vai acordar. Hora de brincar. Acho que eu tô mais para Maria. Você tá... Ih, então deixa que nós vamos chegar lá. Então, a gente vai começar com o menino. Todo mundo vai cantar chorando primeiro. Então, ó, o galo morreu, Morreu. Cantarás Cocoricocoras. cantarás. Galo morreu. Quando eu falar já, todo mundo vai cantar. Agora me tira do... Eu tô aqui o maior. Deixa eu ver todo mundo, Cacá. Acho que Tira você aqui tem do... Deixa eu ver. Você tem que... Acho que você tem... Ah, removeu pronto. aqui. Aí, pronto. Ó, então agora, quando eu falar J, todo mundo vai ter que cantar junto, chorando, tá? Então vai, 1, 2 e já! O galo morreu, Vou dar outra chance, vai lá. De novo. Ó, foi bom, Cristina. Gostei. Então vai, chorando. De mais uma vez, hein? 1, 2 e já. O galo morreu, morreu, vou cantar
A mãe, ela dá força para o filho. Então, ela tentou ser forte para passar força para a criança. A minha mãe, eu faço assim, mas cada um pode fazer do jeito que quiser. Encontra a mãe que existe em você e vai lá. 1, 2, tá, vai lá. O galo morreu. O galo morreu. Não cantarás, O pai do menino, ele tá muito bravo, tá muito nervoso, porque morreu. Como assim que o galo morre, gente? Imagina, como que eles fazem, como que o galo fez isso com o filho? Então, pega toda a raiva que existe em você e coloque para fora e vamos cantar a música. A música é sempre a mesma, tá? Então, coloque toda a raiva que existe em você, coloque para fora. 1, 2 e já! O galo morreu! Agora é a vez do avô. O meu avô, eu fiz ele muito velho, né? Hoje os avós, gente, não tem nada de velho. Só que eu queria colocar muito caricato para que a criança percebesse a diferença. Eu coloquei ele banguelo, sabe? Então, do seu jeito, você pode encontrar o seu avô também. Coloquei, quando eu conto e eu faço assim o corpo, ó, abaixo. Então, eu brinco muito com isso. Então, agora a gente vai ser o avô. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem o avô, tá bom? Então, vai. 1, 2 e já! O galo morreu! Sônia, você tá arrasando, Sônia. Adorei. Agora sim, gente, solta a Maria que existe dentro de você. Tá? Agora eu quero ver. Capricha, gente, capricha que eu quero ver. 1, 2 e o galo Morreu. A Lucy já tá até com um acompanhante aí, viu? Gostei. Gente, e olha para você ver que legal. A partir de uma história, quantos personagens a gente viu? E aí, depois que eu paguei esse mico na TV, eu saí toda fina, elegante, e o diretor olhou para mim e falou assim: Rúbia, amanhã você pode vir, que você vai apresentar o programa. E durante 11 anos, eu apresentei o programa TVX, onde todos os dias eu contava uma história, todos os dias. E o quadro da história era o quadro mais importante que tinha. E o mais legal é que eu percebi o quanto os pais começaram a contar histórias para os filhos a partir disso, e o quanto os filhos começaram a contar histórias para os seus pais também. E muita gente hoje me pergunta, Rúbia, o que te move? Por que você conta histórias? E eu falei isso na live, que existe uma frase que eu gosto muito e que eu carrego muito no meu coração, que diz assim: contar histórias é dar um presente de amor. E todas as vezes que eu conto uma história, é como se eu presenteasse a pessoa com um pouquinho de amor. Quando a gente conta uma história, a gente compartilha sonhos, a gente compartilha muito de nós. E o que eu puder fazer para que eu possa fazer com que o outro reflita, se emocione, para que o outro reveja algum pensamento, através das histórias, eu acabo me transformando e acabo transformando, de certa maneira, o outro também. Então, por isso que hoje eu conto histórias, para poder transformar vidas. E é isso que eu quero que vocês façam aí, independente de onde vocês estiverem, que vocês possam transformar muitas histórias através das histórias. Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu... Aqui, o slide. Tá todo mundo vendo?
Para o menino Galo. Eu gosto muito dessa fala que fala assim, o olho vê, a lembrança revê e a memória transvê, que é do Manuel de Barros. Quando a gente conta uma história, a gente resgata a nossa história. E todo mundo gosta de uma história bem contada. Então, para isso, eu queria que a gente fizesse o primeiro exercício. Pegue um papel, por favor, e uma caneta, porque quando a gente conta uma história, é preciso que a gente se conecte com a nossa própria história. E eu queria que vocês... não precisa ser a folha inteira, pode ser a metade da folha, que vocês fizessem uma cruz. E eu vou dar um tempo, mas eu quero que seja bem rápido, tá, gente? Para vocês escreverem quem te contava histórias. Você se lembra de alguém que te contava? Sua mãe, sua avó, sua tia? Tinha alguém? Ou não tem? Tem gente que fala assim, Rubem, ninguém nunca me contou histórias. Ok, pode escrever também, tá? Eu quero que você coloque de um lado quem te contava uma história. Depois, o que mais importante essa pessoa te ensinou? Que valor que você acha que ficou em você com essas histórias que ele te contava? Depois, no número 3, eu quero que você me responda onde que essa pessoa está agora. Essa pessoa está na casa dela, ela está em outra cidade, ela já morreu. Me fala o que foi feito dessa pessoa. E, por último, eu quero que você coloque aí uma história inesquecível que te contaram. Não precisa descrever a história não, viu, gente? Eu quero só que você me fale o nome da história. Ah, uma história inesquecível foi Os Três Porquinhos. Foi uma que minha mãe me contava que era isso, 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 tá? Então, é rapidinho que eu quero que vocês escrevam. Eu vou dar um tempo para vocês. Como é mesmo a frase do Manuel de Barros? Deixa eu te mostrar, Malu. Espera aí, só um instantinho que eu vou te mostrar. Vou voltar para você. Eita. Oxe. Pronto. Aqui, Manu. O olho vê, a lembrança revê e a memória transvê. Viu? Vou passar para a próxima, qualquer coisa, depois eu volto com ela. Mas na apostila ela tá também, porque eu amo essa frase. Então, vou dar um tempinho, viu, gente? Eu quero que vocês... Rapidinho para vocês fazerem. As perguntas, Ilane. Repito sim, Ilane. Número 1, quem te contava histórias? Número 2, o que de mais importante essa pessoa te ensinou? Número 3, onde que essa pessoa está agora? E a última é uma história inesquecível que você já ouviu, tá? Quando criança. Então, quem te contava histórias, número 1. 2, o que de mais importante essa pessoa te ensinou? 3, onde que está essa pessoa agora? E uma história inesquecível. Qual que é a 2? A question 2? Como é que é? Qual que é a pergunta 2? A 2 é o que de mais importante essa pessoa te ensinou. Com essas histórias que você ouvia nesse momento, qual o valor que ficou para você? O que ficou de importante para você? Pronto? Isso, quem te contava histórias? Isso. Deixa eu ver aqui. Infelizmente, meus pais são analfabetos e nunca me contaram nem leram nenhuma história. Somente quando aprendi a ler que comecei a ler histórias. E sua professora, Karina, também você não tem nenhuma memória de professora ou de tia, de vó? E eu vou te falar uma coisa muito legal depois. Deixa todo mundo responder que eu vou te dar uma coisa legal para você pensar. Meus pais. Então, gente, pronto? Todo mundo acabou? Então, que agora eu queria que vocês dividissem comigo. Quem que pode falar? Quem pode falar para mim? Quem foi uma pessoa que te contava histórias? Karina, não lembro de ninguém, infelizmente. Meu foi uma tia.
Quem que tá falando? Fala o nome, por favor. Roberta. Roberta, sua tia que te ensinava? Na Não, tá. verdade, eu sempre vivi muita história por causa do teatro, né? Então, os meus pais não contavam as histórias. A gente ia para o teatro e eu vivia as histórias com eles no palco. Mas, assim, de contar a história em casa e tal, como os meus pais trabalhavam muito, eu ficava muito com a minha tia. E aí ela contava na hora que a gente dormia na casa dela. Sempre tinha uma história de caveirinha, uma coisa de cemitério, uma coisa de vampiro Legal. que ela inventava. E aí, Legal. o que eu me lembro, assim, eu me lembro, ela colocava umas músicas fui no cemitério, tério, isso mesmo. É legal. Tinha uma encarquei, O que mais pé na importante essa sua cova. tia te ensinou, Roberta? O que você acha que de mais importante ficou? Eu acho que é a questão da imaginação mesmo, assim, porque ela contava as histórias no escuro, a gente deitada, a gente ficava imaginando aquelas cenas, aquelas coisas, né, para tirar um pouco o sono da gente quando é pequeno, mas eu acho que de imaginar mesmo, assim, ver vampiro, falar dessas coisas que a gente que eram fruto da nossa imaginação. Então, eu acho que isso que ficou mesmo. E onde que sua tia está agora, Roberta? Ela mora no Brasil, ela e minha mãe brigaram quando eu tinha uns 16 anos, elas não se falam mais. Então, eu não tenho mais contato com ela, mas eu sei que ela tem uma filha, é bem mais nova que eu, ela é casada e mora em Belo Horizonte. Bacana. E você lembra o nome de uma história específica que ficou marcado? Acho que não tinha nome, assim, as histórias, porque era tudo coisa de múmia, vampiro, ela inventava na cabeça dela. Legal. Então, obrigada, viu, Roberta? Mais de uma pessoa só para dividir. Estou vendo aqui umas pessoas respondendo que também não tiveram contato, eu já vou responder, tá? Pode falar, Cris. Meu avô me contava histórias, mas ele falava histórias da família, contava histórias na Itália. Legal. Então, era assim, sempre, né, a coisa do jeito que eles viviam na Itália, como é que era a história das famílias, dos meus parentes na Itália, né? E eu gostava de ouvir ele falar. Eu sempre perguntava e ele sempre ficavam os netos em volta dele, ele falava das histórias, enfim. Legal. Mas era uma história, né? Uma história de criança, era a história da família dele, a história da vida dele. Muito legal. E o que de mais importante você acha que seu avô te ensinou? A ouvir. Maravilhoso, Cris. Isso a história me ensina muito, a ouvir. O Rubem Alves fala que a gente tinha que parar de fazer cursos de oratória e começar a fazer cursos de escutatória. Né? Olha, concordo a gente não com sabe ele. ouvir. E as histórias nos permitem, né? Nos ensinam a ouvir. E onde Verdade. que seu avô está agora? No outro plano. Tá, ele faleceu? Sim. Que bom que ele deixou boas histórias aí para você continuar a história dele, né? Legal. Teve alguém que levantou a mão e eu vi só a Cris. Quem mais? Obrigada, viu, Sou Cris? eu, a Silvia. Fala então, Silvia, me conta. Ai, eu tenho que Quem te dividir contava? essa. A minha avó, que tem uma história de vida fascinante, ela teve 26 filhos e ela era a maior contadora, nenhum gêmeos, hein? Ela era a maior contadora de histórias que alguém pudesse imaginar. E as histórias dela, até hoje, eu não esqueço, como se fosse hoje, e nós estamos falando de muitos anos, mas muitos anos. Arrepiei, Silvia. E as histórias dela, você via que eram eu acredito que eram inventadas por ela, mas eram histórias, porque eram histórias que não tinham fim. Ela continuava a mesma história por dias, aquela história não acabava nunca. Então você via que ela estava cada dia inventando mais naquela história, e a gente acreditava em tudo, obviamente. E eu, até hoje, eu sou fascinada com histórias, porque me traz a lembrança dela. E eu sinto que as histórias dela, ela, apesar dela, obviamente, estar inventando, não importava, mas realmente me trouxe essa coisa da fascinação, da imaginação realmente, de tudo que ela falava. Eu sonhava com tudo que ela falava. A gente ia dormir e depois sonhava com tudo que ela contava. E aí no dia seguinte a gente queria saber mais da história. Não tinha fim, igual você falou, né?
E o que você acha Foi. que de mais importante sua avó te ensinou ao contar essas histórias? Eu acho que foi o ouvir mesmo. E eu acredito assim, eu tenho mania de contar histórias hoje, mas eu ouço histórias de pessoas e eu passo essas histórias para frente sempre. Ou se eu assisto um filme, eu também adoro, eu consigo contar o filme inteiro. E as pessoas falam, Silvia, como é que você lembra de tantos detalhes de um filme? E isso Que me legal. fascinou, porque eu criei uma coisa de lembrar quando eu vejo, né? Quando eu vejo alguma coisa, eu lembro. Ela faleceu com 92 anos e, E você e lembra o nome de uma história, né? Mas você falou que todas as histórias não, não ela eram inventava, inventadas. ela Você tinha uma inventava. Ela tinha uma história, história né? de um sábio que era maravilhosa, que o sábio saía circulando, então por isso que ela colocava sempre uma história nova. Esse sábio, cada Legal, dia ensinava uma coisa nova por onde ele passava para as pessoas. Então, a cada legal. dia ela acrescentava. Era muito Que lindo, bom. realmente. Obrigada, viu, Silvia? Imagina. Eu vi aqui, gente, muita gente falando, eu não tive esse contato com histórias na minha infância, nem com meus professores não contavam em aula. Aí Janara também falou que não teve contato na infância. E quem aqui falou, acho que foi a Karina, que meu pai também contava histórias, causos. Teve alguém que falou que os pais eram analfabetos. Você sabe que as boas histórias são, eu vi, a Silvia comentou, são as histórias a nossa história. E muitas vezes a gente fica tão presa a livros que a gente esquece que a melhor história que a gente tem para contar é a nossa história. É a gente ir no nosso Google interno, porque quando a gente conta a nossa história, a gente tem mais propriedade para falar. Então, vocês que estão trabalhando com crianças, você que é mãe, eu vi que você que trabalha com livros, quando você conta uma história sua, é tão diferente. Se você vai trabalhar aí um dia sobre o nascimento, sobre a importância do nome, saiba a história do nome das crianças, mas conte a sua história também, porque todo mundo tem boas histórias para contar. E quem não teve esse contato com as histórias, hoje, vocês estão tendo a oportunidade de ser essa pessoa que vai ser lembrada para o resto da vida, na vida dessas crianças. Então, isso que é o mais legal, vocês estão tendo a oportunidade de ser uma lembrança afetiva daqui vários anos. Então, pense isso, quanto que é importante também vocês estarem aqui hoje. E eu quero continuar aqui. Por isso, lembre-se que a melhor história é quando você conta a sua própria história. Deixa eu aqui continuar. Muito obrigada a vocês. O legal é quando a gente resgata essa nossa história, porque mexe com a gente, né? A gente vem essa memória afetiva que é tão gostosa, nessas boas lembranças, que às vezes na correria do dia a dia a gente não para lembrar. E por que contar histórias? Exatamente por isso, porque a história, eu falo que ela dá um abraço no outro. Ela acolhe a criança, ela é a ferramenta mais importante que você tem, porque ela leva direto ao coração. E tudo que chega primeiro ao coração faz com que a gente aprenda muito mais. E se a gente parar para pensar, como é que era a comunicação antes? Antes as pessoas não falavam, né, gente? Então as pessoas se comunicavam através dos gestos e através das pinturas rupestres. Elas contavam as histórias através das pinturas, através dos gestos. E se a gente parar para pensar, olha quanta coisa mudou, olha como a comunicação mudou. Hoje, já vem a escrita, a gente conta histórias, né? A gente se comunica através da escrita, a audição. Quantas vezes a gente escuta uma música, vocês que estão fora, uma música aqui do Brasil, você fala, nossa, essa música eu lembro quando eu tinha 15 anos, quando eu ia no baile. Ou quando você escuta um som que te remete a uma boa lembrança. Isso comunica de alguma forma. As atitudes das pessoas comunicam, um cheiro. Vocês que principalmente falam assim, nossa, que cheiro de churrasco do Brasil, não é não? Então, que cheiro bom, por exemplo, do pão de queijo da minha avó. São esses cheiros, o quanto eles comunicam com a gente. O tato, o espaço que a gente está comunica. Ai, peraí. Aqui. Tudo comunica hoje, deixa eu levar aqui. Outra coisa que comunica... Aqui, o tempo. A gente falava assim, nossa, era lá do meu tempo, meu Deus. Oi. Eu acho que não tá, não sei se você está passando o slide, mas não está passando para a gente, não. Não está passando, não? Para mim tá. Não. Então, peraí. Estou passando slide, sim. Deixa eu colocar stop, eu vou de novo. Eu não tinha visto vocês falando, foi mal, gente. Olha se tá agora. Tá passando? Agora está mostrando. Tá mostrando? Uhum. Então tá. Então, o espaço que a gente está, o tempo, a gente sempre fala assim, nossa, isso aí é do meu tempo. Como o tempo comunica, o pensamento, o gosto. Quantas vezes a gente come alguma coisa e fala assim, nossa, tem um gosto tão bom da comida que minha mãe fazia.
O silêncio, como ele comunica, às vezes o silêncio ele comunica gritos, né? Raiva. E às vezes ele também comunica calma, tristeza. Os gestos das pessoas comunicam, uma leitura comunica, a palavra comunica. Então, hoje já existem várias formas de comunicação. Então, tá aí a diferença, né, do quanto mudou de lá para cá. Ih, aqui não está passando. Espera aí, Cacá. Ixi, aqui. E aí, o que é mais legal? Uma boa comunicação, não se esqueçam disso. Ela está vendo aí agora? Ela envolve sempre 5 sentidos. E onde que a história entra nisso? Quando eu viro para vocês e falo assim: era uma vez uma menina linda, do cabelo todo cacheado, com os olhos grandes que pareciam 2 jabuticabas, a boca rosada. Eu faço, cada um enxerga, imagina a sua menina. E eu falo assim, de repente, ele escutou o barulho de uma buzina. Vocês estão escutando? A criança vai falar assim, aham. E aí, ela comeu um bolo de chocolate. A coisa mais gostosa do mundo. A criança fica assim, ó. Aí você fala, e de repente, ela colocou a mão. Ui! A faca estava tão afiada que ela cortou o dedo. Ai, que dor! Tudo que você fala, você faz o outro sentir. E é por isso que quando a gente conta uma história, a gente envolve os 5 sentidos do outro. Uma boa história é quando você faz o outro enxergar, ouvir, sentir tudo aquilo que você está falando. E isso que é muito legal, quando você faz o outro viajar na história. Então, primeira coisa, o que precisa ter um bom contador de histórias? Ele precisa, primeiro, preparar o ambiente para começar a história. O silêncio ele é fundamental para que a história seja bem contada e compreendida pelos ouvintes. O que acontece? Muitas vezes a gente vai contar uma história e aí a gente começa a contar a história e a gente começa, os meninos estão tudo fazendo barulho, as crianças fazendo, a gente, ó, silêncio, a história vai começar, todo mundo, ó, senta, vamos começar, era uma vez, eu vou começar. E aí, as crianças não vão prestar atenção. Então, a gente chama de preâmbulo. Preâmbulo é uma preparação para a história começar. E o preâmbulo pode ser uma brincadeira, pode ser uma adivinha, pode ser uma música. É legal que o preâmbulo seja sempre o mesmo. Todas as vezes que você for contar uma história, utilize o mesmo preâmbulo, para que a criança compreenda que a professora, a minha mãe, fez esse preâmbulo, é porque ela vai contar uma história. Então, eu já vou acalmar, eu já vou ficar quieto no meu lugar para dar certo. Então, sempre que vocês forem contar uma história, vocês façam um preâmbulo. Então, eu vou ensinar um preâmbulo para vocês. Nós vamos fazer assim, todo mundo, ó. Enrola, 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 enrola. Estique, 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 estica. E puxe, puxe, puxa. Então, de novo, tá? Todo mundo vai. Enrola, 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 enrola. Estique, 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 estica. E puxe, puxe, puxa. Primeiro, vocês vão ensinar essa música para a criança, fazendo gestos. Quando a gente associa a música com gesto, é mais fácil deles guardarem. Então, vai falar, então agora vamos cantar a música. Quero ver todo mundo comigo. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Enrole, pode cantar aí, tá? Vocês podem cantar, vai lá. Enrole, 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 enrola. Estique, 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 estica. Puxe, puxe, puxe. Agora, a gente vai cantar essa música, só que a gente não pode falar um enrola. Na hora do enrola, a gente vai murmurar. E o resto a gente vai cantar. Vamos tentar? Vai lá, hein? Estique, 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 estica. E puxe, puxe, puxa. Agora, a gente não pode cantar o enrola, não pode cantar o estica, tá bom? Vamos tentar. E nessa hora a gente vai murmurar. Presta atenção, concentra. 1, 2 e já! E puxe, puxe, puxa. Agora a gente não pode cantar nada, nós vamos só murmurar. Quero ver quem vai conseguir. 1, 2 e já! Agora a história vai começar.
Vocês viram? Já criou todo um clima, as crianças já vão acalmando, já vão sentando no lugar, acalmando aquela ansiedade que elas estão com uma música. Por causa quando a gente murmura, fica tudo mais fácil. Aí, outra, Rubia, que outra que a gente pode fazer? A gente brinca muito com aquela parlenda. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Então, eu faço assim, ó. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Agora, a gente vai ouvir uma história. Vamos tentar comigo? Vai lá, todo mundo, hein? A gente faz palma e bate aqui no peito, tá? 1, 2 e já! 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, pastéis. E a gente presta atenção bem quem tem coordenação motora, né? Como é que tá a coordenação motora do coleguinha? Às vezes tá tudo assim, né? E quando a gente mas é legal, às vezes, a gente fazer devagar. Quando as crianças são pequenas, faço 1, 2. Meu filho tem 3 anos. Ele super consegue fazer. E ele faz direitinho. 1, 2, feijão com arroz. Se for muito pequenininho e você vir que tá difícil, vocês podem fazer 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato, tá bom? Vocês vão facilitando de acordo com a idade da criança. Depois que vocês fizerem esse preâmbulo, que vocês prepararem o ambiente, aí que vocês entram com a história, tá bom? Eu já falei 2 tipos de preâmbulo, depois eu vou ensinar outros para vocês irem acompanhando. O que mais que precisa ter um contador de histórias? Viver a história, ter a expressão viva, ardente e sugestiva. O narrador ele precisa se sentir personagem da história para transmitir verdade no que ele está falando. Suas expressões devem condizer com aquilo que ele está narrando. Ele empregar narrativas, ênfases diversas, entusiasmo e alegria. O que quer dizer isso? Quando eu estou contando uma história, é importante que eu vivencie aquilo que eu estou falando, para que a pessoa compreenda que existe verdade naquilo que eu estou contando. Por exemplo, preste atenção. Era uma vez um menino que estava andando e ele estava muito triste, mas estava triste demais. De repente, ele caiu dentro do buraco. Começou a chorar. Ele chorava, mas chorava. Só chorava. Aí você fala assim, gente, a pessoa está doida. Está falando uma coisa e está mostrando outra. E olha a diferença. Era uma vez um menino muito triste. Certa vez ele estava andando e caiu num buraco. Quando ele caiu, ele ficou desesperado e começou a chorar. Ai, eu tô com medo. Me ajuda. Tem alguém aí? Olha a diferença. Eu passo verdade naquilo que eu tô falando. Se eu falo uma coisa e estou sentindo outra, a criança fica totalmente desconectada, ela não entende a história. Porque você fala uma coisa e mostra outra. Por isso que a expressão corporal é tão importante. Quando a gente conta uma história, a gente não conta só com a boca, só com a palavra. O corpo inteiro fala, né? As mãos falam, o peito fala, o tronco fala, a expressão facial fala. E é por isso que agora a gente vai fazer uma atividade que eu adoro. Nós vamos fazer um teste. Tchau, tchau, tchau. Um teste bom. Vocês estão vendo o slide? Olha aí, por favor. Tá ok? Tá vendo? Sim. Entendo, tem hora que não passa. Aí. Então, o que é? Eu vou falar assim, ó. 1, 2, 3. No 3, eu vou falar uma expressão que vocês têm que fazer e todo mundo faz uma estátua com essa expressão. Por exemplo, a primeira expressão é raiva. Eu vou falar assim, 1, 2, 3. No 3, todo mundo tem que paralisar com a expressão raiva, ok? Então vai, hein? Concentra. Raiva primeiro, hein? 1, 2, 3. Raiva, muita raiva. Boa, 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 boa. É estátua, hein? Agora, susto. Todo mundo vai fazer uma expressão de susto, tá? 1, 2, 3. Boa! Agora, de alegria. Uma expressão de alegria. Vai. 1, 2, 3.
bom. Agora pensa que você está com muita dor de dente. E a expressão que você vai fazer. 1, 2, 3. Dor de dente. Isso, muito bom. Agora finge que você queimou o pé. Tá com muita dor no pé. Vai. 1, 2, 3. Ótimo, Ilane. Isso, boa. Agora, você tá com calor. Gente, imagina um calor de matar. 1, 2, 3. Estátua. E... Agora, vou finalizar. Um frio. Você tá com frio, hein? 1, 2, 3. Frio. Essa é uma brincadeira tão simples. E olha que legal de vocês proporem esse desafio para as crianças, de elas expressarem emoções diferentes. E cada vez que você fala 1, 2, 3, eles têm que mudar a expressão. Essa é uma brincadeira simples e que você vai trabalhar um monte de habilidades na criança. A emoção, qual é a expressão que ele tem que fazer com aquilo que ele está sentindo. Então, isso é uma atividade muito legal. E outra atividade é essa brincadeira. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar a música para vocês. Chama Cara de Quê? É uma música de um grupo de Belo Horizonte que eu gosto muito, que chama Coração Palpita. Quem não quiser esperar, pode entrar no YouTube e baixar, que é muito legal essa música e muito legal de vocês também brincarem com as crianças. Eu adoro essa música. Você gosta, Cacá? Ela é uma delícia. E as crianças amam, gente. Eu faço no meu show, não só criança, porque os adultos também se divertem. Então é assim, ó. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de bravo. Muito bravo. Cara de bravo, todo mundo vai fazer. Aí você, todo mundo bem bravo. Pam, para, pam. Pam, para, pam. E aí a gente vai tocar uma bateria. Pam, para, pam, pam. Cada hora ele vai falar uma expressão e a gente vai ter que fazer, ok? Então, bora dançar um pouquinho, que eu quero ver todo mundo aí aproveitando para dançar comigo. Deixa eu ver aqui. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de bravo, bravo. É o que vamos ver. Cara de bravo. Todo mundo vai fazer. Muito bravo, vai. Muito bravo, boa, boa. Mais bravo, vai. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de inteligente. De inteligente. Deixa eu ver. Cara de inteligente. Isso, Malu. Vai, Camila. Ô, Sabrina. Vai lá, Gabriela. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de medo. Medo, Renata. Vai, Renata. Cara de medo. Oi, Janara. Medo. Mais medo. E o quê? A bateria. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de apaixonado. Apaixonado. Essa é fácil. Apaixonado, todo mundo. Vai lá, Isaac. Isso, Tânia. Vai, Luci. Isso, Isabela. E a bateria? Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de dor de barriga. Dor de barriga. Dor de barriga. Isso, Elaine. Vai, Ellen. Vai. Mais dor de barriga. Aumentando para Muita dor de barriga. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de sono. Sono. Sono, vai. Sono. Ai,
Oi, Cacá! Oi, soneira! Ai, que sono! Dorme não, hein, Isabela? Esse é mais fácil. E o quê? Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de estátua. Estátua! Cara de estátua, todo mundo vai fazer. Só pode mexer. Só pode mexer quando a música tocar. 1, 2 e vai! Estátua! Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de alegria. Alegria! Alegria, todo mundo vai fazer. Maravilha! Aí você fala, Rubem, mas o que tem essa brincadeira a ver? Vocês viram quantas expressões a gente utilizou nessa música para passar a verdade? E se você fala assim, ai, cara de medo, se você faz cara de medo e faz uma cara de susto, a pessoa vai ficar confusa. Por isso que é tão importante a gente contar histórias e utilizar as expressões certas. E é uma boa brincadeira para vocês proporem para as crianças, porque além de falar sobre as expressões, vocês vão ensinar, vão nomear, né, cada sentimento para eles. E isso é muito legal. Próxima. Gostei de ver, vocês estão arrasando, viu? Falar com voz adequada, clara e agradável. O tom da narrativa, gente, ele é muito importante. Porque se a voz for exageradamente grossa, Não acho que mudou, não. Desculpa, o Rubem. contador não conseguirá tornar agradável a sua história. Vocês já foram numa palestra que a pessoa fala o tempo inteiro, vagarosamente, calmamente, tranquilamente, que no final vocês dormiram? É isso. Se a gente conta a história, toda a história no mesmo ritmo, as crianças dormem. Elas vão ficar entediadas, cansadas. Por isso que o ritmo de uma história é tão legal e ela é tão importante. Eu me lembro que eu estava dando aula e um dia os meninos estavam muito cansados. E eu estava contando a história do João e o pé de feijão. E na hora que o Joãozinho estava subindo o pé de feijão, os meninos estavam assim... E eu falei, meu Deus, não está legal a história. Aí eu vi assim, e de repente, o Joãozinho subindo o pé, apareceu uma bruxa. Aí os meninos todos arregalaram o olho. Aí eu falei, e aí o João encostou a mão na bruxa. E ele continuou. E aí eu voltei para a história. Eu só inseri a bruxa para chamar a atenção, porque eu vi que o meu tom estava baixo, estava tudo linear. Então eu usei a bruxa para mudar o ritmo da história e depois eu voltei para a história. Então, brinquem com as tonalidades que vocês têm. Às vezes a gente não sabe quantas tonalidades diferentes a gente tem. E uma brincadeira que eu fazia muito com a minha sobrinha era assim, eu falava assim, Mariana, ó, a madrinha, ela é minha sobrinha e afilhada. A madrinha vai fazer uma voz de vovó. E eu, ei, Mariana, como é que você tá, minha filha? Você é muito bonita. Agora a madrinha vai fazer uma voz de ratinho. Ei, Mariana, você é bonitinha demais. Que gracinha. E fui fazendo um monte de vozes, né? Aí, de repente, ela falou assim, ô, madrinha, agora faz uma voz de maquiagem. Eu falei, nossa, voz de maquiagem? Como que faz isso? Ela, não sei, uma chique. Aí eu me lembro que eu inventei, mas eu nem sei como era. E de vocês brincarem assim, quem sabe fazer uma risada de bruxa? São coisas que as crianças gostam, trazer para o dia a dia deles. Quem sabe como seria a voz de um dragão bem grande? Então, vocês vão brincar com essas tonalidades das crianças, essas tonalidades diferentes, e que deixa a história tão legal, tão mais divertida. E para essa atividade, eu vou ensinar vocês uma brincadeira muito legal, porque história, ela é ritmo. Contar histórias, a gente tem que lembrar que história é ritmo, ela tem que ter ritmo. Se a história for o tempo inteiro no mesmo ritmo, ela cansa, ela dá sono. E a gente tem que ser como encantadores de palavras, fazer com que a criança queira ouvir mais e mais histórias.
Então, olha só, tem essa música aqui que é assim, ó. Cadê meu relógio que eu botei no chão? Fazer... Rubia, Oi, você passou o slide? tá vendo, não? É no do o que precisa, não sei se está no certo. Não sei o que está acontecendo, que não está dando para passar os slides. Na verdade, se ela compartilhar a tela, em vez de compartilhar o PowerPoint, talvez funcione melhor. Eu estava com esse problema com a minha aluna também. Como, Ellen? Na hora que você na hora que você compartilha a tela, no Aham. verde, você tem a opção compartilhar tela ou compartilhar o PowerPoint. Aí você coloca compartilhar tela e coloca a tela cheia no PowerPoint. Vê se funciona. Ixi, eu não entendi. Você vai no compartilhar tela, aí no Coloquei botãozinho. compartilhar no tela, botão, aham. Isso. Aí tem vários. Aparece para você uma janela com várias opções, certo? Várias outras, isso. Aí tem a opção compartilhar PowerPoint, compartilhar a sua tela ou compartilhar outras coisas aí que tem. Um quadro branco. Olha se foi agora. Vamos ver. Agora, no PowerPoint, clica lá embaixo, nessa janelinha com uma setinha para cima. Lá embaixo do seu lado vai ser o direito do computador. Ah, Lá embaixo tem uma janelinha com uma flechinha para cima, assim. aham, coloquei. Para baixo ou para cima a flechinha? Eu não Coloquei lembro para agora. baixo. É para baixo, a flechinha para baixo aqui. Do lado desse botão que aumenta e diminui a tela. Ixi. Do lado direito, embaixo, tem uma janelinha com uma flechinha para baixo, assim. Do Tem meu uns lado, ícones no PowerPoint. não tem stop, não. Não do Zoom, no PowerPoint. Na sua tela do Não PowerPoint. tem. Não tem Não? na tela do Tá falando de Não. apresentar a tela grande, Ellen? Aí, ai, não. Não é esse Viu? ícone, não. É o de Esse galeria. aqui. Esse aqui, ó. Mas esse tá dando para vocês verem ou não? Nós estamos vendo Assim tá bom, Rúbia. Tá Assim tá bom. Tá dando? Tá dando para ver, pelo menos? Não, O a slide que questão nós é que não estamos está vendo. mudando o slide, gente. A gente O está slide vendo é agora, tonalidade. nesse momento, o que precisa ter um contador de histórias. É esse slide não. que está aparecendo para gente. Exato, não, não então está não. mudando. Então, por isso que se ela colocar... Aí, Agora tá, tonalidade. Tava daquele jeito, tá? apareceu, Mas acho que Entendi. você mudou Então, manualmente. olha, agora deu? Peraí. Tá. Peraí que carrega, demora um pouco. Aí, Tonalidade. foi. Deu tonalidade? Tá, Sim. ok? Na hora que você for mudar de slide, avisa, Rúbia, porque aí a gente sabe se mudou ou não. Ok, fechado, tá. Então, tonalidade, o que é a música? É assim, ó. Cadê meu relógio que eu botei no chão? E vocês repetem. Cadê meu relógio que eu botei no chão? Aí eu falo. Fazer chique-chique com a palma da mão. E vocês repetem. Fazer chique-chique com a palma da mão. Botei no ouvido para escutar. Botei no ouvido para escutar. Fazer chique-chique para lá e para cá. Fazer chique-chique para lá e para cá. Só que cada vez eu vou cantar num tom diferente. E vocês têm que repetir no mesmo tom que eu for cantar. Combinado? Então, ó, fecha, abre aí o áudio de vocês. Abre aí, que eu quero... vi aqui, Cacá. Vi aqui, ó. Então, ó, abre aí o áudio que eu vou cantar e vocês repetem, tá bom? Então, vai lá. Vou cantar a primeira normal e depois eu vou mudar o tom. O jeito. Cadê meu relógio que eu botei no chão? Cadê meu relógio que eu botei no chão? Fazer chique-chique, cocô, modomão. Fazer chique-chique com a Moda bom. Botei no ouvido para... Fazer chique-chique pra lá e pra cá. Fazer chique-chique pra cá. Cadê meu relógio que eu botei no chão? Cadê meu relógio que eu botei no chão? Fazer chique-chique com a palma da mão.
Voltei no ouvido para escutar. Que para lá e para cá. A gente brincou com nossa voz, fazendo várias expressões diferentes. Aí você fala, como que eu posso brincar com as crianças? Vocês podem pegar uma música que as crianças têm mais, que elas conhecem. Por exemplo, a gente canta sempre Atirei o Pão no Gato, a gente canta sempre Parabéns para você. Parabéns para você, que todo mundo sabe. Então, vocês vão cantar Parabéns para você. Primeiro, nós vamos cantar essa música Parabéns para você chorando. E vai pedir às crianças, parabéns para você. Agora a gente vai cantar essa música, todo mundo cantando. Dançando, parabéns para você, de vários jeitos diferentes, vocês podem pedir para as crianças cantarem. E a repetição, ela ajuda para a criança treinar, né, o vocabulário, o som, e ela se diverte mais, porque são jeitos diferentes de cantar. Ok? Vou mudar, mudei o slide, vocês estão vendo? Não. Tá no mesmo. Não. Tá no mesmo. Espera aí. Vou abrir lá. Agora, vocês estão vendo? Sim. Agora está falando o que precisa ter um contador de histórias. Evitar ou corrigir os defeitos de dicção, esse? Isso. Tiques e cacuetes. Prestar atenção nos tiques nervosos e os cacuetes, né? Aí sabe, tá certo? Quando a gente não tem segurança na história que a gente está contando, a gente utiliza muito desses cacuetes. Aí, né, eu estava andando, aí, né, eu tropecei, aí, né, eu caí num buraco, e aí, né, gente, nós já fomos criança. Fala a verdade, vocês iam prestar atenção na história ou ficar contando quantos aí, né, que a professora está falando? Claro que eu ia ficar contando. 1, 2, 3. O meu slide não mudou. Oi? O meu slide não mudou. O slide não mudou, não? Vou fazer mais uma vez. Então, gente, às vezes o cacuete, ele é muito... Olha se deu agora. Ele demora um pouco. Olha, para todo mundo deu? Agora deu certo. Deu? Então tá. Então, preste atenção. Quando a gente usa esses cacuetes, é quando a gente não está segura da história que a gente está contando. Por isso que é tão importante a gente ler várias vezes, para a gente se sentir segura e evitar esses cacuetes que ninguém presta atenção na história e fica contando quantos cacuetes você vai cometer. Dominar o auditório. Ao contar uma história, cada criança deve sentir que o narrador está contando a história para ela. E uma das coisas mais importantes é você olhar nos olhos da criança. É como se você lesse a história nos olhos da criança. Então, conte a história olhando para ela. E isso que é muito legal, porque você já viu alguém conversar com você e mexer no celular? Você está contando um caso para a pessoa e a pessoa está digitando? A gente fica nervosa, né? Você passa aqui, eu estou falando com você. E a pessoa fala, tá, eu estou te ouvindo. Mas a gente sente que a pessoa não está dando importância àquilo que a gente está falando. Por isso que quando a gente conta uma história, sempre olhe nos olhos da criança ou de quem você estiver contando. Vou mudar o slide. Olha se agora vai mudar. Ixi. Eu vou... Ih, aqui não mudou, não. Olha se deu para ver. Abriu sim. Contato visual como forma de comunicação, isso. Então, os olhos, eles falam muito. Então, sempre quando você fala assim, de repente, ele levou um susto, a criança ela vai repetir a expressão que você está fazendo. Se ela estiver envolvida com a história que você está contando, ela vai repetir a mesma expressão que você está fazendo. Então, brinque com o seu olhar, porque ele fala muito da história. Então, agora, até fazer isso, olha, vamos fazer um teste aqui. Olha todo mundo para a câmera. Levante as sobrancelhas, todo mundo. Levanta, isso. Boa. Agora relaxe e tensione as pálpebras aqui, ó. Isso, como se estivesse muito bravo, muito nervoso. Agora regale os olhos, como se tivesse levado um susto. Boa!
Olha como que é diferente, gente. A expressão da gente muda totalmente. Então, sair dessa rotina de sempre estar com a mesma expressão também ajuda a história a ficar mais gostosa. Eu mudei o slide. Olha se deu para ver. Deu? Ai, que bom. Conhecer com absoluta segurança o enredo e se adequar aos ouvintes. O narrador precisa gostar da história que conta para conseguir transmiti-la. Às vezes a gente vai contar uma história e a gente não curte a história que a gente está contando. E aí você pode ter certeza que a criança também não vai curtir. Então, primeira coisa, quando você vai contar uma história, leia antes, veja se você se identificou com aquela história. Que quando você conta uma história que você gosta, é muito mais fácil de você fazer o ouvinte gostar também. Eu me lembro que uma livraria me convidou para eu contar histórias de um livro que ela ia vender, que ia ela fazer o lançamento. Eu falei, conta, me envia o livro. Na hora que eles me enviaram o livro era ruim, a leitura era péssima, eu não gostei, eu não me identifiquei. E eu falei, olha, você me desculpa, mas eu não vou contar, porque eu não vou te ajudar na venda. Eu não identifiquei com essa história. Então, eu preferi, não contar a história, porque eu não me identificava com o texto, eu não ia saber contar para vender, e eu não ia passar a verdade naquilo que eu estou contando. Então, sempre conta história que você goste. E leia várias vezes. Às vezes a gente acha que a gente tem certeza. Não, eu já li essa história, é fácil. Chapeuzinho Vermelho, eu já contei um monte de vezes. Não, eu vou saber. A memória da gente engana. Sempre leia novamente, porque você pode acabar sendo surpreendida, né? Pela sua falta de lembrança, sua falta de memória. Então, leia várias vezes, mesmo que você já tenha contado aquela história. Ser comedido nos gestos. Os gestos devem ser simples, sóbrios, expressivos e variados, sem exagero. Eu me lembro de uma vez, eu fui numa contação de história, e a contadora de história, ela contava história assim, gente, olha como que era, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Era assim, era uma vez uma floresta enorme, maravilhosa, que tinha um elefante e tinha um macaco. Gente, eu ficava tão, assim, suando de ver a mulher, ela estava parecendo um palhaço lá na frente, que eu não conseguia prestar atenção na história. A sua expressão não pode chamar mais atenção do que o seu texto. Então, tem que ser tudo na medida certa, nem de mais, nem de menos. O corpo ele é importante, os braços são importantes, mas na medida certa. Se você utiliza coisas demais, objetos demais, figurinos demais, vai chamar muito mais atenção do que a própria história, tá? Então, preste muita atenção nisso na hora de contar uma história, para que a história chame mais atenção do que o texto. A história não. O que você vai... o seu... Ué, o que é isso? Que o seu figurino não chame mais atenção do que a história que você vai contar. Vou mudar o slide, gente. Olha se agora... Aqui. Olha se foi. Foi? Tirar partido de qualquer anormalidade que ocorrer durante a narrativa. Isso acontece muito. Você está contando uma história e Acho que não é esse que a gente está vendo, hein? Não é esse tirar partido O que de precisa ter o contador de histórias. Tá certo, tô- sim. Não, eu mas tô no tá certo. certo, sim, tirar a Ah, eu partir que de não qualquer eu não tô conseguindo, né, professora, né, pelo visto. Não, então tá. Se no meio da história existe um imprevisto, um barulho, por exemplo, use como fizesse parte da história. Às vezes você está contando a história, naquele áudio, tá super legal a história, e aí, sei lá, acontece, um menino cai e machuca, e começa aquela choradeira, e aí sai todo o brilho, né? As crianças já, e aí, o que está acontecendo? E as crianças perdem totalmente o que está acontecendo na história. O que é legal? Você vai contar uma história, ocorreu um imprevisto, o que já aconteceu? Eu estava uma vez contando uma história na TV, e lá é cheio de luz, e de repente eu falo, o caminhão estava subindo um morro, uma luz explodiu, e fez um barulho tão grande, pof! Aí os meninos, a luz explodiu! Aí eu falei, vocês escutaram esse barulho? Ploft! Repitam comigo, todo mundo, ploft! Mais alto! E é claro que nessa hora as crianças já voltaram para mim. Ploft! Então, foi o pneu do caminhão que explodiu. Ele explodiu, o homem desceu, trocou o pneu e voltou a subir o morro com o caminhão. Eu inseri o imprevisto dentro da história. Então, é legal isso. Se acontecer qualquer imprevisto, você está contando uma história, insira dentro da história para que ela não perca, né? Para que você não perca o enredo ou a continuação da história.
E última, resolver de pronto as questões ou dúvidas sugeridas durante a narrativa por um ouvinte curioso. Sempre tem aquela criança curiosa, né? Que quer falar alguma coisa, ou que quer fazer um comentário no meio da história, que às vezes não tem nada a ver, né? Mas o mais importante, responda as perguntas do público sem perder o enredo da história. Eu trabalhava numa emissora que é da Igreja Católica. E eu me lembro que na época da Semana Santa, eu fui contar a história da paixão e morte de Jesus Cristo. Então, estavam as crianças todas lá, o programa era ao vivo, e eu lá, toda dramática, né? E Jesus, então, com aquela enorme cruz de madeira, subindo o Monte do Calvário, e ele foi subindo. Aí o menininho gritou assim, aí ele morreu! Eu falei, morreu não. E aí eu continuei, e ele foi subindo, subindo. Quando ele chegou lá no alto, aí o menininho gritou, agora ele morre! Aí eu, não morre não! E aí, então, Jesus então foi crucificado, agora ele vai morrer. Eu, não, ainda não. E aí, Jesus foi crucificado e só então ele morreu. Aí o menino gritou assim, sabia que ele ia morrer? E o que eu fico muito triste comigo, gente, que eu não tive sensibilidade. O que ele queria me contar? Que eu sei essa história, Rúbia. Já me contaram, ele só queria me contar isso. Se eu tivesse sido mais inteligente... Por que é? Quando a criança já ouviu a história, ela quer te falar o tempo inteiro. Sabe aquela pessoa que você vai assistir um filme e ela te conta o final? Você fica, mas não é possível. É isso, a criança quer te contar que ela já sabe. Então, ao invés de você deixar ela matar Jesus igual foi, a história inteira fala assim, eu vi que você sabe, você vai me ajudar. No final, você vai falar isso que você falou, tá? Espera, calma que eu vou pedir a sua ajuda. Peça a criança ajuda, para que ela possa também mostrar para todo mundo que ela sabe. Então, é muito mais legal quando você traz a criança para dentro da história. Mudei o slide. Vocês estão vendo? Olha. Tá ok? Então, Sim. agora a gente vai trabalhar aqui, despertar os recursos internos. Nós vamos trabalhar a habilidade de memorização, que às vezes a gente esquece, a criatividade, despertando a imaginação e a expressão corporal e facial. Vou mudar de slide agora. Então, eu vou ensinar uma brincadeira muito legal para vocês, que eu brincava muito. Meu pai me ensinou essa música, que é da época do escoteiro, que chama Árvore da Montanha. É o seguinte, toda vez que eu falar árvore, vocês vão fazer assim, ó, árvore. Todo mundo assim, vai, árvore, aqui, árvore da montanha. Então, nesta árvore tem um galho, todo mundo estica a mão. Neste galho tem um ninho aqui. Neste ninho tem um ovo, o ovo aqui. Neste ovo tem um pássaro, o pássaro aqui. Neste pássaro tem uma pena aqui. Essa pena tem uma flecha aqui. Tchá. Essa flecha tem uma fruta aqui. A fruta está na árvore. Então, vamos ver. Vamos ver quem lembra. Vai lá, hein? Como que é a árvore? Como que é a árvore? Boa. Como que é a montanha? Aqui, boa. Então, agora a árvore da montanha. Nessa árvore tem um galho. Quem lembra como é galho? Ó, bom, Gabriela, isso, galho. Nesse galho tem um ninho, como é ninho? Aqui, boa. Nesse ninho tem um ovo. Nesse ovo tem um pássaro, como que é pássaro? Ah, pássaro todo mundo lembrou. Nesse pássaro tem uma pena, como é pena? Aqui. Essa pena tem uma flecha, aqui. A flecha tem uma fruta, aqui. E a fruta está na árvore. Então, ó, vocês vão trabalhar a memorização. A gente chama essa música de música acumulativa. Então, ela sempre vai acumulando uma a mais. E ela é muito legal para a gente trabalhar com a criança, porque ela desenvolve muito essa habilidade de memorização. Então, vamos lá. Concentre que eu quero ver quem vai arrasar aí. Deixa eu me ver aqui qual que é. Achei. Nesse galho tem um
tudo! O pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore. A árvore da montanha, olê, ai, a árvore da montanha, olê. E o quê? A árvore da montanha, olê, ai, a árvore da montanha, olê. E o pássaro? Nesse pássaro tem uma pena, ó que pena, bela pena. Ai, ai, tudo concentra. A pena do pássaro, o pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore. Aí! Uhul! A árvore da montanha, olê, ai, ai. A árvore da montanha, olê, ai, ai. A árvore da montanha, olê, ai. Da pena, nessa pena tem uma flecha, que flecha, bela flecha. Quem lembra de tudo, vai? A flecha da pena, a pena do pássaro, o pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, galho da... Ai, ai, ai! Vai! A árvore da montanha, olê, ai, ai. A árvore da montanha, olê, ai, ai. A árvore da montanha. Da flecha, vai! Nessa flecha tem uma fruta, que fruta, bela fruta. Pra terminar, concentra a fruta da flecha, a flecha da pena, a pena do pássaro, o pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore. Aê! A árvore da montanha, olê, ai, a árvore da montanha, olê, ai, a árvore da montanha, olê, ai. Uhul! Pra terminar agora, vai! A árvore da fruta, a fruta da flecha, a flecha da pena, a pena do pássaro, o pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore. A árvore da montanha, olê, ai, a árvore da montanha, olê, ai. E o que é a árvore da montanha, olê, ai, ai. A árvore da montanha, olê, ai. Uhul! A árvore da montanha, olê, ai, ai. A árvore da montanha, uhul! Aê! Aí se fala, Rúbia, mas o que tem a ver essa música com a contação de história? Teve alguém que fala a verdade, que conseguiu fazer tudo certo de primeira? Todo mundo acertou, conseguiu? Teve Não, alguém aí que acertou tudo? não. Não? Pois é. Essa música, ela exige treino, ela exige memorização. E a memorização, ela exige treino. Para a gente ser bom em alguma coisa, a gente precisa treinar. A gente precisa de repetir, fazer de novo, de novo e de novo. Existe uma frase que fala assim: o caminho se faz ao caminhar. Para você ser um bom contador de histórias, você tem que começar a contar. Então, só depois de contar 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes que você vai ficar bom. Essa é uma brincadeira de memorização. E para você ser bom nessa brincadeira, você vai precisar de treinar. E assim são as histórias. Para você ficar um bom contador de histórias, você precisa de contar histórias muitas vezes. E só assim você vai ficar muito fera naquilo que você se propor, tá? Então, o que pode ser feito, merece ser bem feito. Não se esqueçam disso. Aqui, mudei o slide. Mudei. Agora. Vocês estão vendo? Olha aí, sobre criatividade. Essa é uma coisa muito legal. Estão vendo? O que é a criatividade? Vocês já pararam para pensar? Tá falando, Ela vem do desculpa, latim. A minha está em memorização. memorização, é. É. Então, peraí. A montanha, olê, a árvore da montanha, olê. Olha se deu agora. Criatividade. O que é a criatividade? Deu Isso, certo. isso é a criatividade, isso mesmo. Ela vem do latim criare, que indica a capacidade da gente criar, produzir ou inventar coisas novas. Mudar os pontos de vista, que é uma das coisas mais difíceis, e tentar enxergar as coisas por outro ângulo. Deixa eu ver, ixi, eu não consigo. Aqui. Eu tenho que toda hora tirar, voltar. Tá passando. E o que nós vamos fazer? Eu sei, a NASA, gente, ela fez um teste com as pessoas para trabalhar a criatividade. Olha você se agora está vendo. Tá vendo? Uhum. Olha.
A NASA fez uma pesquisa com 1.600 crianças. Olha que legal da gente prestar atenção. Quando as crianças fizeram 4 e 5 anos, eles fizeram um teste sobre criatividade e perceberam que 98% das crianças eram criativas. Quando essas crianças fizeram 10 anos, eles pegaram essas mesmas crianças e descobriram que só 30% continuavam criativas. Quando elas fizeram 15 anos, fizeram um teste de criatividade e só 12% continuavam criativas. E aí pegaram 200 mil adultos e perceberam que só 2% eram criativos. Por que vocês acham que, à medida que a gente cresce, a gente se torna menos criativo? O que vocês acham? Por que você acha que a gente vai deixando de ser criativo à medida que a gente envelhece? Vai vivendo no automático. Rotina, de repente. Pode ser a falta de imaginar, né? Você vai crescendo também, você vai perdendo um pouco dessa coisa de criança, de imaginar, de criar coisas. Menos oportunidades, que a Roberta falou, vergonha, é verdade, Karina. Quando a gente fica com vergonha do olhar do outro, né? A rotina, de repente, de querer as coisas tão predizíveis. As responsabilidades que vão sendo atribuídas, né, para o indivíduo. Talvez até a própria escola, né? Medo de julgamento, também concordo, Karina. Eu acho que a gente vai crescendo e a gente vai ficando com medo do olhar do outro, né? O olhar do outro nos incomoda. Sabe quando você vai na escola e às vezes você faz uma pergunta e a professora fala assim para você, mas eu já respondi, você não prestou atenção, não? Cada vez que a gente fala isso, a gente deixa de perguntar. E quando a gente deixa de perguntar, a gente deixa de ser curioso, a gente deixa de criar as coisas, porque a gente tem medo de errar. Quem que estuda interessante, é mesmo, como medir a criatividade. Foi através de um teste, Jéssica, depois eu até passo para você. Eles fizeram um teste de criatividade e foram vendo o quanto que as pessoas... E fizeram o mesmo teste várias vezes. Olha que legal. E perceberam quanto mais velhas as pessoas ficavam, menos elas tinham vontade, não, elas criavam. Isso foi muito legal, né? Os maus hábitos também, Isabela. Falta de estímulo da família. Boa, Estela, também concordo. Que às vezes a gente é pouco estimulado. E aí, o que a gente pode fazer para isso não perder? Então, a gente ainda tem salvação, viu, gente? A parte boa é essa, que a gente ainda tem salvação. E a gente pode fazer isso com os nossos alunos. Várias atividades que eu trouxe aqui, várias ideias que eu trouxe aqui, que a gente pode fazer com as nossas crianças para que elas não deixem de ser criativas e a gente também. Vocês estão vendo? Olha se está dando para ver. Não? Ainda sim. Tá? Então, o que a gente pode mudar? Conhecer novas culturas. Vocês, ao oferecer aí, falar sobre a cultura do Brasil, como é no Brasil, a riqueza, né, das músicas brasileiras, isso vocês estão oferecendo para a criança com que elas não deixem de criar a criatividade de lado. Utilizar um caminho diferente do que você faz normalmente. Às vezes, você vai sempre para o seu trabalho e utiliza o mesmo caminho. A partir de amanhã, tenta rota diferente, tenta usar um caminho diferente. Eu sempre vou de trem, de metrô. Então essa parte eu vou a pé e vou pegar um metrô num outro lugar. Ressignificar objetos. O que é isso? Por exemplo, vou pegar uma coisa aqui normal, tá? Sei lá, o que eu estou vendo. Já vi aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma caixinha de escova de dente. O que é ressignificar? É virar para a criança ou para vocês falar assim, gente, isso daqui é uma caixa de escova de dente, mas o que mais que ela pode ser? Ela pode ser um microfone, pode ser um pirulito. O que mais que ela pode ser? Me ajuda aí, gente. O que mais que vocês acham? Pode falar. Um sorvete, um sorvete, boa! Uma escova de cabelo. Escova de cabelo. Boa! Escova de cabelo, muito legal. O que mais? Uma caneta. Muito boa! Uma caneta, olha que legal, gente. Boa, o que mais? Um telefone. Um pirulito. Uma baqueta. Uma baqueta. Um instrumento. Um instrumento, perfeito. Gente, vocês estão muito feras. Olha um pincel. Legal. Um pincel. Um cotonete. Um quê? Um cotonete. Uma colher. Uma colher. Olha uma chapinha de cabelo. Olha a chapinha. Olha quantas... uma varinha mágica. Boa, Jéssica. Quantas novas utilidades vocês deram para isso? E quando vocês oferecem isso para a criança, elas têm uma imaginação ainda maior do que a nossa. Então, eles criam coisas incríveis. Então, é muito legal quando você leva um objeto e pergunta assim, o
que isso pode ser? O que você imagina que isso pode ser? E aí você estimula a criatividade, você estimula o vocabulário da criança para ela pensar, né? No português, palavras em português. Então, isso é uma brincadeira muito legal e que as crianças vão sempre te dar ótimas respostas que você nunca imaginou. Outra coisa, reinventar novas regras para as brincadeiras. Se a brincadeira da amarelinha é sempre jogar pedra, hoje a gente vai fazer de outro jeito. A gente vai fazer ao invés de números, a gente vai fazer com letras. Qual outra forma que a gente pode fazer? Escute as crianças. Eu falo que é dar menos respostas e fazer mais perguntas. Para de buscar respostas prontas, olha, começa a perguntar mais. Pense no novo final para a história. Você conta uma história e depois você fala assim, gente, e se o lobo mau tivesse soprado a última casa, a de tijolo, e tivesse destruído tudo? O que aconteceu? O que eles iam fazer? Pedir para as crianças inventar um novo final. Isso é muito legal, porque eles criam histórias também incríveis. Então, essa é uma atividade muito bacana de vocês fazerem. Então, a partir de amanhã, todo mundo já sabe, hein? Todo mundo utilizando um caminho diferente para trabalhar. Vou mudar de slide. Então, agora eu vou precisar de um papel. Lembra que eu pedi um papel? Pegue um papel aí, por favor. E essa é uma atividade muito legal que eu quero que vocês façam e que vocês, se puder, fazer sempre, tá? E propor para outras pessoas fazerem. Isso eu utilizo muito com empresas, sabe? Essa atividade. E queria que vocês prestassem atenção. Eu quero que vocês façam 12 retângulos desse jeito que eu coloquei numa folha de papel, tá? 12 retângulos, 4, 4 e 4. Doze retângulos. Na hora que vocês acabarem, vocês me respondam, por favor. Não precisa de ficar certinho, não, tá, gente? Nós vamos fazer um trabalho de criatividade agora. Ok? Todo mundo ok, gente? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu vou dar 3 minutos contado aqui, vou até colocar aqui no cronômetro. Eu quero que vocês peguem esse retângulo e transformem em uma outra coisa. Vocês vão desenhar uma outra coisa a partir desse retângulo. Por exemplo, no primeiro retângulo eu vou desenhar uma janela. Vou pegar o retângulo e vou desenhar uma janela. No segundo, vou fazer do retângulo um campo de futebol. Cada retângulo vocês têm que fazer um desenho diferente, tá bom? Então, concentra. Quando não tiver mais ideia, Rúbia, pronto, parou. Começa a olhar a sua volta e começa a reparar o que mais tem a forma de um retângulo, tá? Então, peraí, quando eu falar já, tchau, pro tempo, aí vocês começam, tá? Deixa eu colocar o cronômetro. Já! Iniciou. Pode ir, gente. Já tem 1 minuto. Minuto e meio.
Acabou, Malu? Olha! Seis, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Parou. Ó, pergunta. Teve alguém aí que conseguiu fazer as 9? Levanta a mão aí para mim, por favor. Quem conseguiu fazer 9? Uau, boa. Quem conseguiu 8? 8? Ninguém? Quem conseguiu 7? Estela. Deixa eu ver aqui de cá, 7. Quem conseguiu 6? Indianara. Teve alguém que conseguiu menos de 4? Só menos de 4? Não conseguiu mais? Tá. Então, quem conseguiu 9, pode falar para a gente o que desenhou? Karina, vai lá, fala aí, Cacá. O que você fez, os desenhos? De que você usou? Ah, pode deixar, Karina. Eu tô aqui contra... 1, 2, 3, 4. Eu fiz 12. Eu também. 12, ótimo. Eu fiz 12 também. Teve alguém que fez 12? Eu fiz. Perfeito, gente! Nossa! Então, quem fez Eu fiz uma gaveta, uma janela, uma casa, um campo de futebol, um jogo da velha, uma televisão, um porta-retrato, uma mesa de jantar, uma coisa de colocar lápis, o meu telefone, um iPhone, uma televisão, um aquário e um fogão. Maravilha! Adorei! Quem mais que fez 12? A outra Karina Breac, assim que fala? Eu fiz a bandeira do Brasil. Regina! Adoro, Também fiz. Fala, deixa eu ver, Karina, fala, por favor, eu vi uma casa, às vezes não consigo enxergar. Eu vi uma casa, fala aí pra gente. Então, essas duas aí... TV, casa, caixa, janela, micro-ondas, fogão, travesseiro, teclado de computador, mesa, armário de cozinha. Oh, arrasou também, muito bom. Quem mais, gente? Peraí, vai lá, Ellen. Fala aí, depois você fala, Cris. Band-aid, dominó, chiclete, calendário, chocolate, régua, cama, caixa, computador, a tela do laptop, quadro, tijolo. Eu fiz tudo coisa pequena, né? Todo mundo massivo, assim, fogão, micro-ondas. O meu era tudo minimalista, tudo mínimo, pequenininho. Muito bom, Ellen. A Cris, pode falar, Cris. Cubo, um palco, um dominó, uma caixa de sapato, uma pista de pouso, uma quadra de basquete, um tapete, um jogo da velha, uma casa e uma gaveta. Muito bom! Mais alguém que quer dividir? Legal, eu fiz mala, fiz xícara, fiz estante, fiz ônibus, fiz quadro negro, fiz livro, fiz geladeira. Roberta. Fala aí, Roberta. TV, cama, mala, acho que eu falei todos, né? TV, mala, cama, xícara, gaveta, geladeira. Onde que entrou a xícara? Mostra essa xícara pra gente, Roberta. Eu quero até ver uma xícara com retângulo. Não dá para ver que eu tô com... Fiz uma xícara quadradinha, mãe. Não dá para ver que eu tô com fundo. Não dá para ver, não. Deve ser uma xícara do Japão, só pode. Um pires. Não, eu fiz a alcinha do lado e a fumacinha sair em cima. Legal. Eu fiz um ônibus. Roberta, você faz do jeito que você quiser. Não, a xícara é minha, eu faço do jeito que eu quiser, é isso mesmo. A Gabriela fez um quadro. Fala aí. Quadro,
tela de computador, um caderno, uma TV, um rádio, uma lareira, uma porta, um teclado, sofá, mesa, tapete e cama. Boa, muito bom, Gabi. Rúbia. Camila também quer falar? Fala, Camila. Eu acho que eu roubei, que eu usei 2 retângulos para fazer uma imagem. Eu fiz um óculos. Deixa eu ver. Não rouba não. Foi criatividade, legal. O que você fez, um livro? Deixa eu ver, com retângulo? Eu fiz um livro também. Eu fiz um quadro, uma fruteira, um documento de identidade, que por um acaso eu estava com o meu RG aqui. E aí eu acho que o mais criativo foi o óculos mesmo, né? Que eu não tinha mais ideia. Vocês estão vendo, gente? Que legal, Camila. Arrasou. Gente, sabe o que é essa atividade? É ensinar a gente a sair fora da caixa. Quando a gente faz muitas vezes esse exercício, e cada vez, se você conseguir o maior número de retângulos, vai dificultando a sua parte, é que a gente vê as coisas, mas às vezes a gente não enxerga o que está à nossa volta. A gente fica tão preso, né, naquilo que é retângulo que a gente não consegue enxergar além. Então, isso é muito legal. Esse exercício é legal para a gente sair fora da caixa, é legal para resolução de problemas, para trabalhar a resolução de problemas, para trabalhar sobre a criatividade, sobre enxergar além daquilo que a gente vê. Então, é esse tipo de atividade, lembra que eu falei que a gente deu várias funções para essa escova? Então, esse tipo de atividade é muito legal. Faça com o seu marido, faça com o seu filho, faça com a sua criança, porque isso é trabalhar a criatividade. E você, cada vez que você fizer novamente, tente fazer coisas diferentes. É isso, olhar o celular, gente, o que mais que tem retângulo? Geralmente, as pessoas começam a fazer e param no sexto. Geralmente, no sexto, elas param, parece que dá um bloqueio. Então, você tem que esperar e começar a ver outras coisas aí à sua volta que tem essa forma de retângulo. Então, essa é uma atividade muito legal que eu aconselho muito vocês fazerem. Eu, em reunião de professores, eu já fiz com os professores para trabalhar a criatividade, e fiz depois, quando a gente já estava muito bom no retângulo, eu comecei a fazer com círculos. A gente fazia com 12 círculos e fazia essa mesma atividade. O que você pode fazer a partir de um círculo? Então, isso é muito legal de vocês fazerem sempre. Alguém mais quer dividir ou eu posso passar para o próximo? Alguém achou difícil essa atividade? Achou muito difícil? Não. Não? Ó. Eu posso dividir alguns aqui. O que você falou, Malu? Não, eu falei que eu queria compartilhar alguns aqui. Eu fiz uma pizza, uma fatia de Uma pizza quadrada, Malu? A minha pizza é retangular. Ah, é retangular? Uhum. A pizza é sua, né? Boa! Isso mesmo. E uma fatia de queijo, um livro, um bolo. Adorei. Uma luva, mas é tipo aquela luva de pegar com prato quente, panela quente. Sei. Sabe? Um carrinho com as rodinhas embaixo, uma toalha de praia, uma como é que chama, meu Deus, agora? Uma cama, uma piscina, uma sandália, o livro eu falei, uma janela, e como é que chama? Ai, meu Deus, para levar comida, esqueci a palavra em português. Uma cesta? Uma cesta? Não, um aparador, uma bandeja. Uma bandeja, que legal! E olha para você ver, gente, cada um enxergou o retângulo de um jeito diferente. Olha quantas possibilidades, né, que a gente trabalhou, que riqueza, né? Muito legal, viu, meninas? Meninas e meninos, viu, Isaac? Muito legal, parabéns, viu? Fiquei muito satisfeita com a criatividade de vocês. Arrasaram. Eu estou compartilhando a minha tela. Olha se vocês estão vendo. Entendeu? Essa é uma frase do Albert Einstein, que eu gosto muito, que fala que a imaginação ela é mais importante que o conhecimento. Porque o conhecimento é limitado e a imaginação ela envolve o mundo. Então, isso é muito bacana. O Ziraldo, ele fala uma frase que eu gosto bastante também, que ele fala que o livro ele é maior do que o mundo, porque cabe um mundo inteirinho dentro dele. Olha só que legal. E é exatamente isso, né? Quando você conta uma história, você faz com que o outro viaje, né? Para qualquer lugar do mundo sem sair do lugar. Então, agora eu vou fazer uma atividade de criatividade para vocês proporem para as crianças, que é muito fácil de vocês fazerem.
E a gente vai trabalhar essa oralidade, o vocabulário e principalmente a linearidade, a criança entender o que é começo, meio e fim. Vocês vão levar uma foto, igual eu trouxe aqui, e vão falar assim, e aí? Eu quero que vocês me ajudem. Primeiro, o que vocês acham que está acontecendo nessa cena aí? Pode falar. A irmãzinha segurando o bebê pela primeira vez? Boa! A irmã segurando o bebê pela primeira vez. Ótimo. Como é que chama essa menina, a maior? Como é que ela chama? Laura. Laura, boa! E o irmão dela? Como que ele chama? Pedro. Pedro, Juan, boa, isso. Você tem que instigar o outro a criar. E por que você acha que ela está fazendo essa cara? Porque tá com medo, assustado? Tá com medo. Tá com medo, tá assustada. E o que deixou ela assustada? Que ele é O pequeno. bebê é pesado, ó, legal. Por que deixou ela assustada ou com medo? Ele é pequeno, é molinho. Medo de machucar, de deixar Medo de cair. derrubar, medo de Ele tá vivo, ele tá É. vivo. Porque ele fez cocô na hora que ela segurou ele, fez um barulho. Ele fez cocô na hora que ela segurou, olha. E Porque aí, ele tá vivo. porque ele tá vivo. Ela só briga com É porque a boneca. boneca. Isso! Olha só, gente, olha como história, que legal que vocês ajudaram a criar a partir de uma imagem. É legal isso, vocês levarem uma imagem engraçada. O humor faz com que o outro queira participar, queira vivenciar. Então, é muito mais legal quando vocês levam uma imagem. Pega da internet. Agora, mais essa daqui, ó. Vamos lá. Próximo. Isso é um pai cuidando da criança. O pai tá jogando E a mãe foi videogame. passear. Ou o irmão mais velho querendo Pode. se livrar dele. Gente, o que esse menino fez, meu Deus? O que aconteceu que ele foi parar aí? Ele nasceu. Ele nasceu. Pronto, acabou. Fim, e a história acabou. Ele e o patinho estavam fazendo muita arte, então o pai Ele ou o arrancou o irmão olho do decidiu pato. colar ele ali. Ele Tá sem arrancou- olho, é verdade. Ele arrancou o olho do pato. É verdade. Gente, eu nem tinha Eu acho que a mãe dele está numa reunião de Zoom importante com o cliente. Às vezes acho que ela tá fazendo curso. Ela tá fazendo Os pais estão de Trabalhar de casa com homework. os filhos. Tô trabalhando em casa, vou prender o filho. O pai tá tirando uma soneca. Deixa eu reparar, quem que arrancou, gente, esse olho do pato, meu Deus? Quem que arrancou o olho? Ele, né? Acho que o menino arrancou o olho do pato, o pato prendeu ele na parede. Ele arrancou e prendeu ele na parede. E aí? Mas essa criança vai ficar aí até quando? Até quando a fita segurar ainda, né? Até ela fazer cocô e sair o olho do pato. Ou até ela começar Até começar a cheirar, né? Acho que até a família de patos sim, resgatar eles. tirar ela daí? Humanos. A mãe, quando chegar de serviço. A mãe, quando chegar do serviço, vai tirar ela. Como é que essa criança pode chamar? Vamos dar um nome para ela? Eu acho que é uma menina, não é não? Valentina. Menino, É Valentina. Valentina. Valentina, olha. E Valente mesmo. E o pato? Como é que o pato pode chamar? Patati. Patati? Então, ó, talvez a criança... É engraçado que a criança não está com medo, né? Ela está achando bom ficar ali. Está gostando, Está entretida. Está entretida com o pato. E aí Eu a acho mãe que foi chega... o irmão adolescente que fez isso, viu? O irmão ou a irmã adolescente. Pode ser que às vezes a criança estava fazendo... A Valentina estava fazendo muita bagunça, o irmão estava nervoso e acabou pregando ela na parede, junto com o pato, para ela não se sentir sozinha. Pode ser. Pai foi jogar videogame, isso aí. Pode ser também, Isabel. O irmãozinho Então, mais velho gosta do Spider-Man. Com certeza. Nossa, essa é muito boa. Ou a babá. A babá. Oh, meu Não, Deus, A babá está cansada. Como funciona o Homem-Aranha, a teia do Homem-Aranha. Ô, gente, o que é legal desse tipo de atividade é você instigar a criança a pensar em outras probabilidades. Por exemplo, e se a mãe chegar, o que a mãe vai falar? E se o pai chegar, se foi o irmão, se as crianças propuseram que foi o irmão que prendeu ela, você tem que direcionar. Porque se você só ouve, a criança vai falando, aí não vai ter começo, meio e fim. Então, é uma ótima oportunidade para vocês escreverem um texto, uma história. Então, o que aconteceu? A criança estava, vamos dar, a Valentina estava fazendo bagunça,
E aí o irmão estava cansado, querendo jogar Spider-Man. O que ele estava querendo jogar? E aí resolveu colar a criança. E aí a mãe chegou. Quando a mãe chegou e viu aí, o que a mãe falou com o filho? Você tá louco? Quer matar o menino? Isso. Olha para você ver, até a sua voz, Karina, olha para você ver, você entrou tanto no personagem que até a entonação da mãe cedeu. E é isso, as crianças vão trazendo respostas muito legais. É uma forma de você instigar e estimular a criatividade, a imaginação da criança a partir de uma imagem. Então, já que nosso tempo está acabando aqui, gente, vamos só recapitular. Brinque com seu tom de voz. Esse é meu filho bebezinho, olha. Capriche nas caras e bocas. Mais importante do que o enredo da história é como você conta a história. É o tom de voz que você usa. E isso é muito importante. Use onomatopeias. O que são onomatopeias? São sons, são ruídos, barulhos de objetos. Tudo isso, a onomatopeia, ela dá um brilho na história. E aí escutou um barulho, uau, 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 plaf. Isso são onomatopeias e ela deixa a história mais gostosa. Histórias com bichos sempre fazem sucesso para a criança, independentemente da idade que ela tenha. E durante a história, se a gente puder cantar alguma música que você conhece, é muito legal. Por exemplo, vou contar a história de um sapo. Um sapo que estava pulando. Epa, quem conhece uma música de sapo? Eu conheço, vou ensinar para vocês. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Então, inserir músicas durante a história é muito legal, tá? E para fechar, uma história bem contada, nunca se esqueçam disso, pode ser adaptada para todas as idades. Então, você fala, Rubi, essa história é para qual idade? Se você souber contá-la bem contada, você pode contar para qualquer idade, e isso nós vamos ver amanhã. Tá bom, meninas? Então, amanhã a gente vai entrar nas histórias. Eu fiz uma lista de várias coisas que precisam trazer. Se vocês puderem separar, é muito legal, porque quando vocês participam, vivenciam aquilo que eu falei, é mais fácil de vocês transmitirem para a criança, para o aluno. Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre hoje? Fique à vontade, agora é a hora. Lucy, você quer falar alguma coisa? Fala agora ou cale-se para sempre. Não, acho que minhas perguntas podem até ser para amanhã, porque amanhã que você vai começar com a história, eu queria saber sobre cenário, essas coisas, mas eu acho que é mais amanhã mesmo. Então, tipo assim, como que você conta a história, sabe? Quais os materiais, mas acho que é mais na parte da manhã. De objetos, isso, como para chamar atenção. Lenço, tudo isso, tá? Tá. E queria mais fazer uma pergunta, Rúbia. Quem quer fazer? Fala o nome. Camila. Pode falar, Camila. Na verdade, é uma pergunta que pode ficar para amanhã, e eu acho que todo mundo pode contribuir também. Eu nunca tive problema de contar história nas minhas aulas, até agora. Porque, às vezes, o nível de português dos meus alunos e o vocabulário restrito impedem que eles entendam o que eu estou contando. Então, eu estou lendo para eles um livro que, no Brasil, era sucesso com os meus alunos na educação formal, e ele é cheio de piada, é cheio de história, e aqui eles ficam com aquela cara de paisagem. Então, acho que esse é um grande desafio para a gente, talvez, retomar amanhã com mais tempo, tá? Legal, Camila. É legal você trazer isso, porque a gente pode trabalhar com livros com imagens. Porque, às vezes, a fala, eles não compreendem, mas, às vezes, na imagem, pode ser que eles compreendam. É uma boa pergunta que eu não tinha preparado. Eu vou trazer um livro muito legal de imagens que vocês podem trabalhar e instigar, vocês vão falar, vão contar, e eles vendo, eles vão conseguir compreender melhor. Boa, obrigada, Camila. Obrigada, não deu para participar muito, porque tive que botar a criança para dormir. Eu entendo, Thaís. Ótima pergunta, Camila. Mais alguém, gente, que quer fazer alguma pergunta? Não? Antes de todo mundo sair, então, posso pedir para todo mundo ligar a câmera para a gente tirar uma foto, por favor? Quem não quiser, que não tiver autorizado o uso de imagem, por favor, desliga a câmera. Porque todo mundo que estiver aqui com a câmera ligada provavelmente vai aparecer. Então, se não tem uso de autorização de imagem, por favor, desliga a câmera. Então, tá aparecendo avisa aí para a gente dar um sorriso. Cara de quê? Com cara de quê? Cara de alegria. Espera aí, então, espera que tem um trem pro lado aqui. O trem. 1, 2, 3 e todo mundo sorrindo. Eu vou ter que tirar 2 vezes. Espera aí, hein? Segura. 1, 2, 3 e já.
Peraí. Agora deixa eu ver se funcionou. Para o sorriso, X. Peraí. Eu, Cacá? Não. Nossa, não coloca a gente feia, não, porque se a gente ficar feia, você tira de novo, né, gente? Mas, por favor. Aí, senão ela De olha só novo, pra vai. ela, tá linda e a gente tudo feioso. E aí coloca a foto. 2, aí 3 e já. Muito bem. É porque tá aparecendo com 2 telas para mim, não tá aparecendo todo mundo em uma só. Então, eu tenho que tirar 2 vezes a foto. Para mim também tá em 2. Gente, muito obrigada, viu? Pensa em tudo que a gente falou. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Muito que bom que sua filha gostou, Tânia. Fico